Olá, está começando o Acontece no Rio. Estamos a menos de 30 dias das Olimpíadas, mas o Brasil já tem um título que não tem nenhum motivo para se orgulhar. É o país com maior quantidade de registros de crimes homofóbicos do mundo, seguido pelo México e pelos Estados Unidos. A cada 28 horas, um homossexual morre de forma violenta no país. O caso mais recente foi de um jovem negro e gay que foi morto brutalmente dentro de uma universidade pública. Para falar sobre esse assunto, estou aqui no estúdio com Carlos Tubson, coordenador da Secretaria Especial da Diversidade Sexual do Rio. Carlos, muito obrigada por estar aqui com a gente. Como combater essa LGBTfobia? Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que só com a união de todos nós. Não adianta, acho que a gente há bastante tempo nós estamos alertando sobre o aumento de crimes de ódio no país. Tá? São dados que o governo federal possui há 10 anos, né, que a cada ano vem aumentando e medidas efetivas não têm sido tomadas. Aliás, medidas nenhuma, para ser verdade. Para ser sincero, as medidas que foram tomadas no país nos últimos 6 anos foram nos estados e municípios, nada a nível federal. Né? Então, o que está acontecendo é uma consequência da não ação do poder público. Né? Eu acho uma barbárie. Estou muito preocupado, eu tenho 21 anos de militância nessa área, tá? E cada vez a gente tem visto que, ao contrário do que acontecia antes, hoje nós vemos muitas pessoas instrumentalizando e distorcendo essas informações sobre o que são os direitos civis do cidadão LGBT que termina, isso se chama incitação ao ódio. Né? Então eu acho que quando isso passa, por exemplo, numa TV aberta, isso é caso para o Ministério Público atuar, porque as consequências são imediatas. Quando você vê alguém falando porque alguém é gay por falta de pancada, e aí você vê um menino que foi espancado pelo pai porque ele estava lavando prato e perdeu, a ponto de perder o pâncreas, não é possível que a gente não encontre uma relação de causa-consequência. O que eu acho estarrecedor é que os maiores crimes são com requintes, né, de crueldade. A homofobia é uma doença. Tá? A pessoa que escolhe deliberadamente, né, atacar uma outra pessoa, né, porque o crime de ódio, é importante a gente também ter isso na cabeça, assim, o crime de ódio é uma definição técnica, não é uma opinião minha, porque eu não sou especialista no fato. O crime de ódio é quando você ataca a um coletivo. Você não é uma reação a um assalto, não é que você foi atropelado. Entendeu? Se eu for atropelado quando sair daqui, não é crime de ódio. Se eu reagir a um assalto, não é crime de ódio. Não é só por eu ser gay. O crime de ódio é quando me ataca apenas para representar um ataque a um coletivo. É o caso daquele menino de Orlando. Ele não conhecia as pessoas que foram mortas, ele simplesmente atirou a erro. Ele queria matar os homossexuais, ele tinha um ódio aos homossexuais. É a mesma coisa quando a pessoa faz isso com uma mulher, ou faz com um negro, ou faz com uma intolerância religiosa. Né? A gente tem que notar, na verdade, que o Brasil está se tornando um país muito intolerante. E nós temos essa imagem, né, muito amigável e tudo, mas infelizmente hoje, né, até por um acirramento político, ideológico da questão, muito baseado num populismo perigoso, que nós já vimos em outro período da história, como no nazismo, e hoje acontecem da mesma maneira, né? Nós estamos vendo esse acirramento. Quer dizer, os índices estão aumentando porque estão aumentando esses pronunciamentos. Então, cabe ao Ministério Público, cabe ao Poder Público, cabe realmente a fazer alguma coisa para que nos proteja como cidadãos. Não a mim, que sou gay, mas a todos nós precisamos ser protegidos dessas pessoas, porque elas precisam ser postas em cárcere privado. Não é possível. Nós não podemos ter pessoas andando na rua que de repente pode tomar um tiro, pode, sabe, isso é inaceitável. Agora, obviamente está tendo um acirramento da violência no Rio de Janeiro, não podemos, quer dizer, o Rio de Janeiro também tem matado policiais, né, tem sido mortos, pessoas de favela, principalmente jovens negros de favela têm sido mortos, sabe? Mas no caso desse jovem, ele era negro e gay, né? Exatamente. Então... É quando se agrupa a questão das minorias. E ali teve pior ainda, porque estava envolvendo uma questão que ele era cotista. Né, porque teve um e-mail, quer dizer, não adianta a gente falar, eu não posso me pronunciar sobre isso, até porque ainda tem um inquérito em curso, entendeu? Então, assim, não é nem legal, porque... Agora, você colocou aí que no país poucas coisas estão sendo feitas. Qual a pressão que a
política e a religião tem aí no te andamento disso? Eu vou te ser bastante sincero, nenhuma. Do governo federal, nenhuma, tá? Não é, poucas, nenhuma. Assim, eu adoraria que alguém pudesse me dizer nos últimos 6 anos o que foi feito. Eu tenho um compromisso com a militância dos direitos civis para o cidadão LGBT. O meu compromisso é com o cidadão LGBT, com as pessoas que querem o bem e o melhor para esse país. Eu não posso mentir. Eu não estarei aqui mentindo. Eu estou na coordenadoria por um trabalho de militância sério que eu faço. Então eu só posso te falar a verdade. Infelizmente não tem nenhum. Por mais que eu, inclusive como gestor, tenha proposto e tenha colocado, infelizmente nada foi feito. Agora, gostaria de aqui também mandar uma mensagem propositiva. Hoje, né, com esse outro arranjo ministerial que foi feito, essa pasta de direitos humanos foi passada para o Ministério da Justiça. Então eu gostaria, assim, de, por favor, pedir, aproveitando que isso foi feito, né, que o ministro da Justiça, por portaria, tá, coloque a Polícia Federal para crimes de ódio contra minorias. E isso é fácil, porque ele pode, já procurei advogados para saber, ele pode, se o crime for declarado hediondo, cabe à União atuar. Então, caso no inquérito, que aqui, por exemplo, no estado do Rio, nós temos no RO a questão da homofobia. Se durante o inquérito ele for declarado crime de ódio, como foi o caso desse rapaz já, a Polícia Federal poderia atuar para que nós tenhamos uma sensação menor de impunidade. Porque esses canalhas que matam gays, negros, eles matam cientes da impunidade, sabendo que vai ser apenas mais um processo que não vai dar em nada. A homofobia tem vínculo com o sexismo? Entenda, nós somos um país judaico-cristão, latino-americano, nós somos uma sociedade machista. O homossexual é visto como um homem menos viril, né? Isso é uma coisa, até parece, né? Mas enfim... Às vezes eu fico assim, mas de onde veio essa opinião maluca? Mas enfim, é visto como se fosse quase um homem de segunda categoria, entendeu? A mãe cria o filho machista, muito interessante, né? Da mesma maneira que a mãe acha incrível o seu filho transar aos 13 anos com tudo quanto é mulher, quer dizer, obviamente, gente, não existe regra, tá? A gente tem que chegar mas eu estou falando de uma maneira geral. Eu, pelo menos, fui educado assim, vamos colocar dessa maneira que eu acho que fica melhor. Mas, por exemplo, minha mãe não achava legal a minha irmã transar com 13 anos, entendeu? Então, por quê? Se eu posso, ela pode também. Né? Aliás, isso é engraçado. Desde criança, ficava na minha cabeça. Por que se eu posso, ela não? Né? Então, eu falava, tem que poder. Não é possível que a gente ache que o homem pode, o homem transar ao mais exercício da masculinidade e a mulher não. Né? Eu não entendo. Infelizmente, essa luta de gêneros, né, fica muito presente na sociedade e como se fosse algo relevante, quando não deveria ser. Né? Todos nós somos iguais perante a lei. Agora, somos iguais. Essa é a questão. Vocês estão agora com um projeto aí com as mães, né? Para uma mãe ajudar a outra aí nessa aceitação. Como é esse projeto? Então, hoje a gente está lançando o Entre Famílias, né? Que é uma grata... Esses são os momentos de emoção de você estar no poder público, sabe? A gente sabe, por exemplo, que é enorme o número de homossexuais que são expulsos de casa, né, quando as famílias descobrem a sua homossexualidade, e a gente sabe que muito disso deriva de uma insegurança de uma mãe, de um medo, mas que é oriundo de uma desinformação. Né? O preconceito, ele é o pré-conceito. Né? Se a pessoa forma o seu conceito sobre algo de uma maneira completamente distorcida, ela não pode ter uma visão clara sobre o fato, mas muito menos visar a felicidade do seu filho ou daquele que se ama. Então, qual é a nossa ideia? Quer dizer, tem mães que já passaram, né, seja de uma maneira assim, mais penosa ou menos, por essa etapa, vamos chamar assim, né? E já passam por uma etapa de aceitação. Minha mãe, por exemplo, quando a justiça, mesmo após o STF ter nos assegurado o direito ao casamento civil, eu tive meu direito negado por um juiz de primeira instância. Né? Minha mãe pegou o microfone e me casou. Pelo direito de mãe, foi como ela disse, esse direito foi dado por Deus, em nome das leis do amor, eu te considero casado. A importância da família, né? Porque, cara, eu sou um cara feliz, eu presto serviço à sociedade, quer dizer, né? Então a importância da minha família estar comigo é muito importante. Então, assim, para que essas mães que já passaram por esse processo possam ajudar outras mães que ainda estão
numa fase inicial em relação ao entendimento da orientação sexual e identidade de gênero dos seus filhos. Porque, na verdade, assim, o intuito nosso é criar uma harmonia no lar, né? Através do discurso. Porque eu como filho, né, eu não sei o que é ter um filho, né? Eu posso tentar ao máximo me colocar no lugar dessa mãe. Mas entre mães eu acho que vai fluir mais legal. Então, assim, eu estou muito feliz, assim, o secretário Daniel Sorães, a Secretaria Municipal de Saúde é uma enorme parceira que vai acontecer dentro da Clínica da Família do Rio de Janeiro, aqui no Catete. A gente vai fazer um mês de piloto para ver a dinâmica de grupo, né, e depois estender a outras áreas também. Mas é muito bonito ver a prefeitura da minha cidade prestando um serviço tão importante para o cidadão que possa estar precisando e que não tem acesso através de pagar, né, uma questão de um auxílio psiquiatra, até alguma coisa assim. Você acha que uma legislação específica ajudaria, por exemplo, a combater, até a sociedade mesmo combater algumas chacotas, algumas coisas que tem contra os homossexuais? Porque, por exemplo, o racismo, ele é muito mais velado, né? As pessoas hoje em dia, elas não se manifestam de forma racista. Se manifestar, vai preso. Agora, contra os homossexuais, isso não acontece. Eu não conheço um caso de injúria que tenha sido preso pela lei do racismo. Tá? Eu acho que é muito raro uma pessoa ficar prisão perpétua, sabe? Tipo, ser preso. As pessoas têm que entender que quando existe uma lei, elas são julgadas por um juiz. E eu acho que é muito difícil um juiz chegar e falar assim, chamou de crioulo, vai pra cadeia. Chamou de viado, vai pra cadeia. Então, é porque isso a gente reforça o discurso. Tipo, por exemplo, um outro deputado, você veja como é interessante. Porque essa é uma questão que foi dita por um deputado da extrema-esquerda e um outro da extrema-direita sobre o mesmo projeto, disse assim, se eu sentar num restaurante e me levantar porque tem um casal gay ao lado, eu serei preso. Isso é uma grande mentira, é uma grande falácia. De duas uma, os dois ou desconhecem profundamente o sistema jurídico, né? Porque, na verdade, se eu chamar você mulher horrorosa, eu não vou sair daqui preso, né? Eu vou ser processado, eu tenho direito ao contraditório, tenho direito à defesa, isso é constitucional, vai ter um advogado me defendendo, eu vou diante de um juiz, e aí ele vai declarar se eu serei preso ou não. Né? O que acontece, enquanto nós não equipararmos a homofobia ao racismo, a gente passa uma mensagem pedagógica. É que nem, por exemplo, como também um outro deputado falou, né? Eu sou racista. Não, eu não sou racista, eu sou homofóbico, com todo orgulho batendo no peito. Quer dizer, a gente não pode criar uma sociedade onde ache que a homofobia é um reato menor. Ela é um crime contra a humanidade da mesma maneira, porque ela é um crime hediondo, ela é um crime de motivo torpe. E como tal deve ser tratada, não pode ser tratada de maneira diferente. É uma questão muito mais técnica do que propriamente da opinião de cada um. Porque o que tem de gente dando pitaco à toa, eu já vi desembargadores que dizem, eu despacho como motivo torpe, porque uma pessoa, por exemplo, esse menino, tudo bem, não vamos pegar que o processo está em andamento, mas o menino que foi apedrejado agora aqui no estado do Rio, se você não chamar isso de crime hediondo, vai chamar de quê? Isso, de acordo com a Anistia Internacional, isso é crime contra a humanidade. A gente está falando de tortura. A gente está falando que o Brasil, a justiça, pode ser levada ao Tribunal de Haia. Que, aliás, acho até que já deveria ter sido levada. Porque a gente não vê... Se você for pegar o caso, por exemplo, de Angélica Ivo, né? A Alexandra Ivo morreu há 6 anos. Ela outro dia deu uma declaração no Facebook, né, falando... Nada aconteceu desde a morte do filho dela. Esse menino morreu com 14 anos. Ele foi ser viciado, teve cárcere privado, ele foi torturado, que tinha uma camiseta que o enforcou, e sumiu a prova da tortura para não ser classificado como crime hediondo. Você veja que essas pessoas não agem, elas agem de maneira técnica. O que sumiu foi a prova da tortura. As testemunhas do caso tiveram que pedir proteção à Polícia Federal no programa de proteção de testemunhas. Tiveram que sair de São Gonçalo. A juíza que estava julgando o caso foi assassinada. Então nós estamos falando de coisas muito pesadas para ser tratadas de uma maneira tão desrespeitosa como se fosse briguinha de namorado
Como eu outro dia tive que escutar. Famílias estão de luto porque perderam seus filhos, ou seus amigos, ou seus vizinhos. E vem um canalha dizer que é briguinha de namorado. A homofobia não é um problema só dos LGBTs, né? É um problema de toda a sociedade. A homofobia é um problema de todos nós. Porque hoje em dia pessoas que não são gays estão sendo vítimas de homofobia. Tamanha banalidade que isso virou. Porque se você tiver o cabelinho cortado, uma camiseta preta, uma tatuagem do lado esquerdo, alguém vai achar que você é gay, vai te bater. E quando você vê, você já está no São João Batista. A gente não pode permitir. Eu luto contra o racismo, não sou negro. Ninguém precisa ser gay para lutar contra a homofobia. Basta ser cidadão. Basta olhar o bem. Você não pode ver uma pessoa sofrer e não fazer nada. Isso tem que... O que nos faz seres humanos é a nossa solidariedade. Sem isso, nós somos meros repetidores robóticos. O que é a beleza do ser humano é a solidariedade e o amor. Onde está indo parar? Porque às vezes eu vejo umas raivas, né? E é muito interessante como a ótica dos direitos humanos está distorcida, né? E outro dia, no caso daquela menina que foi estuprada por 50, 30, 20, né, pessoas, o estupro é maior, é uma violência absurda. Não, é uma coisa, sabe? E tem pessoas que são obrigadas a conviver com isso diariamente, tá? E que não denunciam, com medo de ainda serem achincalhadas. E outro dia eu estava falando sobre isso, porque não importa se foi uma pessoa, 50 ou 30, não faz diferença. Não é não, tá? E aí um amigo meu, assim, bro camarada, e ele falou assim, o problema de vocês, militantes de direitos humanos, é que vocês são contra linchar pessoas na rua. Eu falei, mas como assim? Camarada, você é um cara formado, você é um cara, tipo, pelo amor de Deus, põe a mão na cabeça. Olha o que você está falando. Imagina que você lincha alguém, você faz justiça com as próprias mãos e... Ah, não, agora... Aí não é. Aí você acha depois a pessoa que não... E aí? E a justiça está aí para isso, né? Não, a justiça... Nós só podemos lutar pela democracia e favorecer o Estado Democrático de Direito. Sem isso é a barbárie, é a anarquia. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas na rua questionando as instituições organizadas, porque quando pegar fogo na nossa casa, a gente vai ligar para quem? Para o bombeiro. Se eles estiverem achincalhados e avacalhados, vai fazer o quê? Você vai jogar o seu baldinho d'água? Então nós temos que lutar para fortalecer as instituições e não para fazer a crítica pela crítica. Porque hoje o nosso país também é isso. Eu vejo, todo mundo critica tudo, né? É hashtag sou contra tudo. Mas eu não vejo uma proposta. Eu não vejo nada dizendo como vamos melhorar. Agora, então, virou na moda meter o malho no Rio de Janeiro, né? É impressionante. Outro dia eu estava um amigo meu que mora aqui. Eu falei, amigo, tem um texto de uma pessoa, ela só podia estar magoada com alguma relação pessoal, sabe mágoa de cabocla, né? Porque ela escreveu um texto tão feio do Rio de Janeiro, que foi publicado num jornal de São Paulo, que eu falei assim, nossa, né, ainda é um texto nem para ser publicado aqui, então nem vai gerar discussão aqui, foi publicado lá, mas é tão cheio de rancor e que foge da realidade. Nós estamos num momento difícil, sim. Mas não é por isso que eu não vi nada, eu não vi uma crítica propositiva, como eu não vejo nenhuma crítica nos que ficam eternamente gritando hashtags e palavras de ordem. Senta para fazer. Não é fácil. É que nem assim, acabar com a homofobia não se acaba por decreto. Se acaba nas escolas. Cadê algum processo pedagógico nas escolas? Mas a gente teve um programa chamado Escola Sem Homofobia. E vai ver por que foi negado pela presidente Dilma. É importante, porque desde então, se ele tivesse sido adotado, que foram impressos 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de exemplares que estão lá no Ministério da Educação. Desse programa. Verba pública foi gasta. E está lá parado. Resta saber por quê. Porque não é possível que alguém, tecnicamente, ache que um programa contra o bullying seja propaganda de opção sexual, como a presidente disse. Desde então, a gente teve um retrocesso em relação a essa matéria na educação monstruosa. E não adianta que a gente não começou ainda a pensar o cidadão do amanhã. Recentemente, a gente teve a discussão aqui do Plano Municipal de Educação na Câmara dos Vereadores, apareceu um cidadão vestido de Hitler. A gente estava discutindo educação.
O que a educação tem a ver com Hitler? Por favor, na segunda discussão, saudar um torturador de acordo com o Estado brasileiro. Por favor. Entenda, não era uma sessão sobre a tortura, sobre os torturadores. Era uma discussão sobre educação. Quais são os valores que nós estamos, então, querendo passar? Vamos falar de valores? Vamos falar de valores. Mas não são os valores da tortura. Não são os valores do nazismo. Esse nós não queremos. A nossa humanidade já sofreu demais com esses valores para nós brincarmos com isso, porque está se brincando. E depois, perde, é aquela coisa. É o criador e a criatura, né? Você cria o monstro e depois você não controla ele mais. A gente já viu isso acontecer, né? Recentemente na nossa história, né? Recentemente na nossa história, isso perde o controle. E aí a gente faz o quê? A gente perde a nossa soberania. Nós nunca fomos tão intolerantes. É preciso que a gente tenha... Porque as pessoas olham assim, não, mas o gay hoje se beija na novela. Sim, mas nunca se matou tanto. Entenda, eu tenho uma honestidade fundamental. Tiveram avanços, né? O casamento, né? O processo de adoção, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, também cresceu, por outro lado, o ódio, né? Todos assegurados pelo judiciário, tá? Que fique bem claro. Quer dizer, inclusive, daqui do Rio saiu a iniciativa do casamento pelo governador Sérgio Cabral. É muito importante que se reconheça isso, porque todo mundo, né? Adoro os progressistas, mas na época, porque fui eu que fui procurar os partidos, eu não estava na prefeitura, fui eu que procurar os partidos progressistas e ninguém quis assinar a DPF. Então é muito engraçado isso. Quem assinou foi o governador Sérgio Cabral, porque o governador pode propor a DPF. É engraçado que hoje eu vejo todo mundo é a favor dos LGBTs, todo mundo é a favor da baleia, da árvore, mas cadê a emenda orçamentária? Cadê a política pública? Cadê a cooperação? Porque, como também, desculpa, ano eleitoral vai ser de novo, né? No outro ano eleitoral tinha programas que nós já estávamos executando na coordenadoria e tinha gente propondo. Aí eu falei, pelo amor de Deus, gente, vai. A gente está precisando de tanta coisa. Pelo menos se consulta comigo. Vai, fala assim, olha, vocês têm isso, o que vocês precisam? Eu falei, você já tem um programa, lute por outro, né? Não vai aprovar uma coisa que já existe. Vamos... É a falácia. Porque a política do flyer eletrônico hoje, ela é mais forte do que a política dos fatos. Então vale mais a pena você anunciar. Recentemente foi anunciado o Sistema Nacional LGBT pelo governo federal. Não sei se vocês não, tem 4 anos atrás, 3 anos. Quando a ministra Maria do Rosário mandou para o Congresso, ela mandou sem dotação orçamentária. Eu falei para o assessor dela, falei assim, mas Gustavo, por favor, um sistema que era muito bom, porque ele linkava, na verdade, o combate à homofobia através dos estados, municípios e do governo federal, que é o que se tem que fazer, que não existe até hoje. Por isso que eu volto a propor que o Ministro da Justiça hoje faça isso, né? É assim, vocês mandaram orçamento, então não é para existir. Aí um ano depois a gente em reunião, tem um fórum de gestores dos LGBTs no país, né? Não, aquele programa não era nunca para existir. Alguém da Secretaria dos Direitos Humanos. Eu falei, mas se não era para existir, por que vocês colocaram? Em flyer, falaram em campanha. Então, sabe o que acontece? Existe um desrespeito com a vida do cidadão. Existe um uso vergonhoso do cidadão LGBT e das suas famílias. Carlos, muito obrigada pela sua entrevista. E quem quiser denunciar, como deve fazer? Bom, obrigado. Eu queria só deixar o telefone da coordenadoria. Acho que é importante que todos nós denunciemos todo ato, que sejamos, inclusive, testemunhas, tá? A Lei Municipal 2475, desde 1996, assegura a todo cidadão LGBT na cidade do Rio de Janeiro que qualquer estabelecimento comercial ou repartição pública não viole seu direito em função da sua orientação sexual ou identidade de gênero. O telefone da SEDES é 2976-9138. Nós estamos no Facebook, no Twitter. E se você quiser rever este e outros programas, acesse nosso site câmara.rj.gov.br e até a próxima.